Oi, oi, tudo na paz? Olha nós aqui de novo. Vamos mergulhar mais uma vez em mais um estudo juntos e sim, continuação dos nossos vídeos sobre oração em línguas. E esse aqui eu acredito que vai ser o com mais formato de estudo até agora. Então vamos de fato mergulhar juntos. Ó, cenário: computador, Bíblia, esse aqui é importante. E vamos nessa, vamos mergulhar nesse estudo juntos. 1 Coríntios 12. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, isso aqui é bacana. Eu já tô até aqui com uma meditação em cada desses dons. Eu te encorajo, te convido a fazer, meditar, aprofundar, pedir para o Senhor discernimento de cada dom. Quem sabe um dia a gente não vem em vídeo também falar sobre eles. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Olha, isso aqui é interessante. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, vamos parar aqui. Olha o que fala. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Chegamos no nosso ponto. Como assim? Para uma pessoa, o Senhor dá a capacidade de falar línguas estranhas. Então, as línguas de fato não são para todos, são só para alguns. Já deixo aqui a dica na hora da sua meditação, quando for meditar em um versículo, pesquise outras versões daquele versículo, versões mais fiéis, porque há várias traduções da palavra do Senhor que não altera o sentido jamais. Ficou com dúvida em alguma palavra, pesquise o significado da palavra, enfim, vai ali mergulhando com o Espírito. E aqui fala que para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E há outras versões, uma versão até mais fiel, que fala sobre a variedade de língua. Vou até puxar ela aqui. Google, não é pecado você ir no Google. Use e abuse do Google, mas jamais deixe de lado aqui, ó, sua Bíblia de papel. Aqui, ó. 1 Coríntios 12:10, o mesmo versículo, numa linguagem mais fiel, fala assim: e a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, aqui, e a outro a variedade de línguas. Variedade de línguas. A oração em línguas, ela não é uma só. Há uma variedade de línguas e é esse estudo que a gente vai se aprofundar hoje. Nessa variedade de línguas que é o que causa tanta confusão nas igrejas. E os dons continuam. Esse é o penúltimo, o último é... E a outro é dado a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Aqui a gente já até vê de que linguagem é essa que nós estamos falando. E é muito importante a gente conhecer, entender, colocar no nosso coração, para não esquecer essa variedade de línguas, para que a gente não caia no engano, que a gente não seja enganado, não seja confundido. A confusão da palavra do Senhor, a palavra, ela mata. Por que a palavra mata? Porque ela não foi feita para ser lida. Quando você lê a palavra do Senhor, você vai ficar confuso, você vai ficar perdido. Antes você não lê. Nós de vida no Espírito, às vezes somos até radicais, porque eu já ouvi pastores da nossa linhagem falando o seguinte: pega a sua Bíblia, guarda no armário e só ora em línguas, não lê a Bíblia. Ora, depois você pega a palavra. Inclusive, eu meditando nisso aqui, eu tive uma experiência muito gostosa com o Senhor. Eu falei que eu estava meditando em cada dom. E o Espírito, de fato, ele vai te ensinando. Então, a palavra do Senhor, ela é feita para ler junto com ele, com o Espírito interpretando para você. E isso é uma das funções da oração em línguas. A palavra se abre. Quando você ora em línguas, você pega a palavra, lê um versículo sem orar em línguas. Depois ora
ora em línguas, começa a prática da oração em línguas. Depois de uns anos, você lê aquele mesmo versículo, como assim? Abre. A palavra se abre. Quando você ora em línguas, a palavra se abre. Então se apega ao Espírito Santo e que a palavra do Senhor vai fazer sentido para você. Então tá, eu tava na meditação de 1 Coríntios 12 e aí o Espírito ele vai te levando, você passeia com o Espírito Santo, é muito gostoso. E ele me lembrou de um estudo que nós fizemos na nossa igreja sobre a variedade de línguas. E essa variedade, ela tem no livro do Dave Robson, é Dave Robson. Inclusive, até me perguntaram em um comentário se eu já havia lido o livro do Dave Robson. E é uma leitura incrível. Quem quiser, você encontra o livro no Google. Se você jogar, você encontra ele para fazer download. Quem tiver dificuldade, eu passo. Dave Robertson. É o correto, Dave Robertson. Então, esse estudo da variedade tem... Eu até confirmei com o meu pastor no Zap. Pastor, são 4 que a gente vai estudar. A variedade das línguas tem no livro do Dave? Tem. E aí eu já fui lá, cacei e achei para separar, para a gente conseguir se aprofundar bem. Então, vamos lá. 4 variedades das línguas estranhas. A primeira delas que a gente vai mergulhar juntos é a que nós tanto falamos, as línguas para edificação pessoal. E também 1 Coríntios 14, 4 fala dessa nossa queridíssima oração em línguas para edificação pessoal. Quem fala em línguas estranhas ajuda a si mesmo. A oração em línguas para edificação pessoal, ela é para todos. E isso precisa ser algo proclamado. A oração em línguas para edificação pessoal é algo para todos. Judas 20, edifiquem a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração em línguas, além de todas as coisas que a gente já falou em vídeos, ela é algo que te edifica. Então pensa só, por que de acho que Deus iria edificar apenas uns e outros não? Porque o Espírito Santo ia edificar só A e B não? Não. A edificação pessoal através da oração em línguas é para todos. Todos nós precisamos nos edificar. O cristão que não ora em línguas para edificação pessoal é preocupante, porque nós sabemos o que acontece com uma casa que não está edificada. Sem falar que sem a oração em línguas se torna impossível praticar a palavra. No Antigo Testamento, lá em Moisés, foi dado as leis, mas não adiantou muito porque as pessoas não conseguiam seguir, elas não seguiam. Em Romanos 7, a partir do 14, fala que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer, esse a gente já praticou. O que mudou no Novo Testamento com a vinda de Jesus? Ele deixou o Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo iria nos lembrar dos ensinos e ainda ia nos ajudar a praticar. Ele nos ajuda a praticar porque ele nos edifica, a gente mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito, então a gente passa a viver das coisas do espírito e não da carne. Enfim, vídeos sobre a oração em línguas para edificação pessoal tem de monte aí já, graças a Deus, e terá mais em nome de Jesus. Então vamos para as outras variedades da língua. Nós vamos falar de 4 e já foi uma. A segunda variação das línguas é as línguas para interpretação. Também em 1 Coríntios 14, agora indo para o 5, fala: eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas. Mas, Paulo dizendo, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. Por que Paulo fala isso? Esquisito, né? Não é esquisito. Porque há variação de línguas e é por isso que você precisa da revelação do Espírito. Aqui Paulo estava ensinando o que era bom para a igreja. E de fato a pessoa que ora em línguas, tanto que no verso anterior ele fala sobre a língua de edificação e logo depois vem com esse alerta. Por quê? A oração para edificação pessoal, ela edifica você. É para você. Agora, quando você está levando algo para a igreja, a oração em línguas para sua edificação não edifica a igreja, ela edifica você. Para a igreja, nós precisamos levar a mensagem.
a não ser que eu tenha as línguas para interpretação. E aí é fundamental que nós oremos em línguas para edificação pessoal. Por isso que todos precisamos orar em línguas para edificação pessoal. Nós precisamos estar edificados íntimo do Espírito para saber o que é do Espírito. Então, se você de fato tem as línguas para interpretação, sim, você pode falar em línguas durante um culto. Porque de fato aquilo está vindo do Espírito, é o Espírito pedindo espaço durante uma pregação. Um pregador que de fato vem do Espírito, começa a falar em línguas, toda a igreja presta atenção, porque ele de fato vai falar algo importante, o Espírito vai falar algo importante. E logo depois da oração, tá lá pregando, fala em línguas, logo depois da fala das línguas, precisa vir a interpretação, porque de fato é as línguas para interpretação. Não adianta simplesmente eu num culto falar em línguas e ficar por isso. Ninguém entende as línguas. Que isso vai ajudar o irmão se ele não entendeu nada? Se eu chegar para você e falar, irmã, Deus mandou te falar, choricanda, bassoria, balabás. E se eu não tenho as línguas para interpretação, se é algo que veio de mim, não vai adiantar de nada. Agora, se eu sou íntima do Espírito e isso de fato veio do Espírito, não está vindo de mim, aí sim. Durante um culto, as línguas vai vir acompanhada de uma interpretação, seja pelo pregador ou por outro. É preciso que alguém interprete o que as línguas falou. E quando vem do Espírito vai vir a interpretação, porque o Espírito não causa desordem. Então, para fechar as línguas para interpretação é muito simples. Para as línguas para interpretação é preciso de interpretação. Então, a terceira são as línguas com profundos gemidos para intercessão. É Romanos 8:26 que diz, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nessa linguagem vai ter várias confissões. Para falar a verdade, eu tive um aprofundamento nessa linguagem somente agora, antes desse vídeo, porque o Espírito me relembrou e me ensinou de novo, voltou isso para o meu coração, que na época, quando eu aprendi a variedade das línguas, isso não ficou no meu coração, e dessa vez, junto com a oração em línguas, o Espírito me abriu isso aqui. Até então, eu só recordava que o Espírito intercedia por mim. Ele falava sobre os mistérios da minha vida, ele orava pelas coisas da minha vida. E quando eu precisava interceder por alguém, eu também parava e orava em línguas. E aí eu até pensava assim, eu sei que isso aqui não está tão certo, já que a oração é para mim, o Espírito está intercedendo por mim, mas eu vou pensar que eu estou intercedendo por aquela pessoa. Mas veja que nós não sabemos como orar, então o Espírito vem e intercede por nós. Sim, ele ora pelas nossas coisas, pelas nossas necessidades, só que há a variedade em que ele vem e intercede por nós através da nossa vida. Sim, aí ele pode orar pela nossa comunidade, pela nossa família, mas é um dom, é uma variedade dada por ele. E eu não tô aqui para fingir espiritualidade, porque para falar a verdade, eu acredito ou que tenha sido palpável para mim, que eu fui usada nessa variedade, foi somente uma vez, que eu vou até contar aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de fingir espiritualidade. Eu fui me lembrar agora disso, que a variedade anterior a 2, que nós falamos sobre a interpretação, que é orada durante um culto ou dita para alguém, muitas pessoas elas usam a oração em línguas para mostrar espiritualidade. Durante um culto e falam em línguas e aquilo, só que não. Nós jamais devemos querer mostrar espiritualidade. Espiritualidade é algo que nós devemos querer viver. E ser usado, isso vem do Senhor. Nós primeiro precisamos buscar tudo o que é pessoal, os dons pessoais. Oração para edificação pessoal, adoração pessoal, a gente vai falar ainda sobre isso. Eu acho que isso merece também um vídeo falando sobre as coisas que nós fazemos para nós. Porque primeiro nós precisamos nos encher, nós precisamos buscar para então ser usados. Então vamos abrir aqui para mim contar um testemunho sobre a vez em que não só eu, mas a minha igreja são 12 pessoas. Quando eu falar minha igreja, eu estou me referindo a um grupo bem pequeno. Nós somos uma comunidade, uma família em Cristo.
Então, a vez em que nós, de fato, foi palpável o Senhor nos usando nessa variedade para interceder por outras pessoas através da oração em línguas, foi maravilhoso. Nosso pastor, faz um ano, ele pegou Covid, mas assim, quase todo mundo pegou Covid. E aí, todo mundo foi muito normal pegar Covid. Ah, fulano tá com Covid. Não, beleza, daqui a uns dias ele tá novinho em folha. O nosso pastor foi um pouco diferente. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Nós recebemos, né, a notícia, o pastor tá com Covid. Ah, beleza. Crente, beleza. Só que ele tá com 50% do pulmão comprometido. Calma aí que aí já é diferente. Então, nossa pastora falou para que nós entrássemos em oração. Nosso pastor tem mais de 50 anos, então, naturalmente falando, era algo a se preocupar. Nós não nos preocupamos, mas isso eu vou contar agora. Então, nós começamos a orar. Essa primeira semana, e ele já foi internado e tudo mais. Não UTI, foi internado no apartamento. Então, essa semana a gente começou a oração, ficou uma semana inteira orando. Povo de vida no Espírito, como que a gente intercedia pelo nosso pastor? Se juntava, isso era eu, meu esposo, minha irmã e meu cunhado. Nas madrugadas, ou a gente, quem não trabalhava, se eu não me engano, nós não lembro quem estava trabalhando e quem não estava trabalhando. Mas aí a gente pegava ali a madrugada e indo pela manhã, todos sentados e orando. Choricandere, balabás, choricandere, balabás. E no mesmo estilinho, sabe? A gente sabe que a oração em línguas é para nós, mas vamos pensar que a gente está intercedendo pelo pastor. E foi a semana toda assim. Cada um no seu canto, sentadinho, orando em línguas. E chegou no culto de domingo. Esse ia ser o... Eu não me recordo se na quarta... Nossos cultos são quarta e domingo, mas enfim. Esse é o culto que eu me recordo que a gente teve sem o nosso pastor. Os cultos continuaram normais. Lá, se o pastor não tá, a igreja funciona normalmente. Tem quem pregue, tem quem faça, porque a igreja é nossa. Então, teve o culto. Só que não foi um culto normal. Nesse culto tava, para você entender como é a nossa igreja. Eu, meu esposo, minha irmã, meu cunhado, eles têm filhos, e o irmão do meu cunhado. Essa era a nossa igreja nesse culto. Então, teve o louvor normal. Era para ser um culto normal. Só que durante esse louvor, ai, dá até vontade de chorar. Que foi muito maravilhoso. Vamos lá. Durante esse culto, era para ser um culto normal. A gente tava... Ai, só deixa eu abrir um... É muito gostoso lembrar, esse choro é gostoso lembrar. Eu vou tentar pôr até uns vídeos aqui dessa época, porque a gente... Ai, Jeová amado, deixa eu gravar. Ai, o dia mal, ele vem. Sempre vai existir o dia mal. E é por isso que nós precisamos buscar nos dias bons. A gente não tem que esperar coisas acontecerem pra gente orar. A gente tem que ter uma vida de oração. Porque aí quando acontece algo, é tão diferente. O nosso pastor... Ai... Como eu disse, a nossa comunidade, nós somos uma igreja, nós somos uma família. E é família mesmo. Nenhum de nós tem família na cidade, é só, tipo assim, cada um é o casal só que tem aqui na cidade. E nós nos tornamos uma família. Os nossos pastores em específico, para mim, para minha irmã inclusive, nossa convivência já é de 10 anos. Eu tô com 22 anos. Eu conheci eles, eu tinha 13. E eu e minha irmã já não tem uma família muito estruturada e de repente quando nós conhecemos os nossos pastores, eles nunca foram pastores, eles são pais. Tudo que, eu falo sempre de mim e da minha irmã, tudo que eu e a minha irmã como pessoa, como mulher, foi eles que implantaram em nós, eles nos formou como pessoa. Então é algo muito especial. E deixa eu tentar contar desse culto. Era para ser um culto normal. Começou o louvor, eu danço, então tava lá só meu esposo e o irmão do meu cunhado sentado na igreja e na frente da igreja tava minha irmã tocando, meu cunhado cantando e eu dançando. É assim. Aí eu não lembro nem que louvor, lembro sim. O louvor que começou que era
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E durante a semana e durante todo o tempo, meu pastor ficou internado 28 dias. Durante todo esse período, nós orávamos e nós conversávamos sobre. E era o nosso pai que estava ali, internado, com o pulmão comprometido, com tanta gente morrendo de Covid. Mas nós tínhamos a plena certeza de que aquilo ali era propósito de Deus para algo maior, para um testemunho maior, porque nós não aceitávamos que nosso pastor ia morrer de Covid. A gente brincava assim, de Covid ele não vai morrer. Ele sai e morre de um tropeço, mas de Covid ele não vai morrer. Nós tínhamos essa plena certeza de que... E a gente... é muito bom servir a Deus. Nós estávamos animados, sabe por quê? Porque a gente estava orando, mesmo durante a semana que ainda não tinha acontecido todo o mover de intercessão. A gente estava animado para o testemunho daquilo. E é assim que tem que ser a dificuldade. A palavra diz, é motivo de grande alegria quando passamos por tribulação. E é isso aí que tem que ser. Tô passando por isso. Uau, eu tô passando por isso. O resultado vai ser lindo, eu vou ser aprovada, eu vou ter testemunho para contar. Então nós estávamos muito mais empolgados com o testemunho daquilo do que preocupados, porque nós sabíamos quem era o nosso Deus. Então nesse culto... Naquele louvor, até então, a nossa intercessão não tinha acontecido, a nossa intercessão. A gente estava orando para edificação pessoal e tentando acreditar que a gente estava intercedendo. Durante esse culto, louvor, a gente começa a orar em línguas. O céu se abriu. Foi um mover que a gente não sabe explicar. Eu não me recordo de ter vivido aquilo. Porque todos nós chorávamos e orávamos em línguas e chorávamos. Era um choro que vinha com a intercessão do Espírito. Gente, os dons, quando você fica querendo só fingir espiritualidade, não faz nem sentido, porque o poder, ele tá no dom dado pelo Senhor. Aquele dia o Espírito, ele derramou as línguas para a intercessão sobre nós e nós intercedemos. Foi puro poder de Deus. Só de lembrar, foi bom demais, foi bom demais. E não teve culto, nosso culto foi aquele, um culto padrão, né? A gente ficou todo o período ali, não teve palavra, não teve mais nada. Só nós, chorando e se rasgando. Era o Espírito intercedendo, não éramos nós, era o Espírito intercedendo pelo nosso pastor. Foi maravilhoso. Então a gente terminou nosso culto diferente. A gente faz bastante comunhão e aí depois disso a gente tinha um cachorro quente lá para comer, comemos nosso cachorro quente e aí eu acho que foi minha irmã que deu a ideia, vinda do Espírito. Gente, vamos lá na janela do pastor cantar? Fazer um culto? Vamos fazer o culto lá na janela do pastor agora. Aí o outro até falou assim, vamos à tarde, que não, é agora. E do dia que a gente terminou aquele cachorro quente, a gente foi com o violão lá pra janela do nosso pastor cantar louvores, fazer um culto mesmo ali embaixo, de adoração. Fiz isso outras vezes. Eu vou pôr os vídeos aí. Aqueles vídeos me deixam com o coração quente. Minha fé cheia, reconheça que o meu Deus não falha. A imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro. Quando vocês louvavam e oravam, ele levantou pela primeira vez, depois de 10 dias, ele operou o quê? E aí, a gente ficou sabendo de tudo depois, né, conversando sobre. A nossa pastora depois vem e conta pra nós que nosso pastor falou o seguinte, isso, nosso pastor tava lá, a nossa pastora fala que ele tava moribundo, mas ambos também não se abateram em nenhum momento, plenos, com a certeza. Quem confia no Senhor é outra coisa, né? E aí, tá, o nosso pastor falou assim pra nossa pastora aquele dia, eu fui curado
hoje durante o culto. Mas ele não quis dizer que ele foi curado durante o culto que a gente fez na janela do hospital. Não, ele falou isso antes. Eu fui curado hoje no culto de manhã. Ele não sabia o que tinha acontecido, ele ficou sabendo depois. Quando eu contei para eles o que aconteceu no culto de domingo lá na igreja, eles ficaram assim, arrepiados, porque sem saberem o mover que tinha sido o culto para a intercessão, o meu pastor falou para minha pastora, eu fui curado no culto de hoje. Então entenda, não fica querendo ter dons do Senhor, querendo mostrar, busca o que é pessoal, o que vai te edificar, oração, línguas para edificação pessoal, sua adoração pessoal, busca no íntimo, porque aí o Senhor vai derramar os dons dele em você, e quando é dele tem poder, quando é dele é real. Aquela manhã o Espírito derramou intercessão, as línguas para intercessão sobre nós, isso houve cura, houve poder. O nosso pastor não tinha noção do que tinha acontecido lá e ele mesmo falou para a nossa pastora. Quando a gente juntou as histórias, a gente já sabia que aquilo ia acontecer, mas ainda quando a gente vem, testifica, testemunha, ele disse, eu fui curado no culto hoje de manhã. Sem nem saber o que tinha acontecido e de fato ele tinha sido curado naquela manhã. Depois disso, o pulmão dele só se comprometeu mais, chegou a mais de 90% ou 90% do pulmão comprometido. As coisas pioraram, mas a gente estava assim, ó, tá piorando pro testemunho ser maior, porque ele já foi curado, ele foi curado naquele culto de domingo. E ele também falava a mesma coisa, tinha a mesma certeza, sem nem saber o que tinha acontecido naquele culto de domingo. E a gente ainda fez vários outros cultos na janela lá do hospital, não para ele, porque ele já estava curado, ele tinha sido curado no culto lá da igreja, mas saíam outras pessoas nas janelas e muitas pessoas recebiam, foi um trabalho lindo, levando vida, levando Jesus para as pessoas que ali estavam. Teve outros testemunhos lá do hospital, com os nossos cultinhos lá embaixo, foi maravilhoso, foi tremendo. Mas era só para contar as línguas para intercessão. Então vamos começar a finalizar. Tem uma mosca aqui. Você dá licença, por favor? No nome de Jesus, você dá licença? Obrigada. Então, a quarta variação das línguas é as línguas como um sinal para incrédulo. O grande final é a forma, eu acredito, mais usada da variação, que é o que aconteceu lá em Pentecostes, que é a oração com salto, rodopeio. Ela é real também, essa oração com todo aquele mover. Infelizmente, muito usado para mostrar a espiritualidade. Essa tal de mostrar a espiritualidade é um problema gigante. A gente já falou umas 3 vezes aí sobre, e eu quero que isso martele a sua vida. Não queira fingir espiritualidade. Então essa variação, ela é muito usada para isso, que é uma bobagem, já que não vai mudar em nada na sua vida, na sua edificação. E essa variação, ela confunde muito, é a que mais confunde as igrejas. Essa é a que faz as pessoas pensarem que a oração em línguas não é para todos, o batismo no Espírito Santo não é para todos, faz as pessoas acharem que não são batizadas no Espírito, já que não saltam, não rodopeiam. Não se esqueça que isso não testifica o seu batismo no Espírito. O batismo no Espírito é recebê-lo e a oração em línguas ela é um ensino, uma prática. 1 Coríntios 14, 22 fala dessa variação. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Um dom essa variação que é tão almejada, tantos querem ser batizados no Espírito Santo e saltar e rodopiar, sendo que nem para cristão é essa variação. Ela não vai te edificar em nada, não vai aumentar a sua intimidade com Deus. E como assim ela é para os descrentes? Assim, ó, a pessoa tá ali, descrente total, não, esse negócio de Deus, de Espírito Santo, é balela. E aí, de repente, o Espírito vem, como em Pentecostes, e ele vem com salto, rodopeio, oração,
aquela pessoa, isso é sobrenatural, aquela pessoa vai ficar assim, ele é real, o Espírito Santo é real. Era para essa variação ser linda, poderosa, se ela fosse usada apenas quando é do Espírito, o Espírito derrama, porque quando o Espírito derrama, realmente é com propósito, realmente vai tocar alguém. Mas infelizmente não, ela se tornou piada, porque, repito, pela 100ª vez, por conta de pessoas que querem mostrar a espiritualidade. Perceba que somente a primeira variação para a edificação pessoal é para você. As outras são para os outros, para interceder pelo outro, para agregar na fé do outro, levar uma palavra do Espírito para o outro. E essas que são usadas para abençoar a vida do outro, elas são dadas somente para alguns. Então, que somente esses que recebeu atue nelas. E eu, Nath, o que eu faço? Você busque o que vai te edificar, o que é para a sua vida. Repito, eu já falei sobre a busca das coisas que é pessoal. Busque essas coisas. O que eu posso fazer para mim em Deus? Eu vou orar em línguas para minha edificação, eu vou me dedicar à minha adoração pessoal. Se encha, se edifique. Para então ser usado, para sermos usados, primeiro nós precisamos nos preparar, sermos preparados. E o que acontece é que todos querem inverter isso, querem ser usados sem ter buscado nada. Então eu intercedo para que nós, de fato, busquemos nos capacitar, sejamos capacitados e assim, de fato, recebamos o que o Senhor quer nos entregar, os dons que Ele quer nos dar. O Senhor, Ele tem planos com a sua vida, Ele tem dons especiais guardados para você, áreas que Ele quer que você ande, chamados para derramar na sua vida. Nós já ouvimos em vídeos que essas coisas acontecem quando nós oramos em línguas, mas nós precisamos buscar. As chaves você já tem, basta você buscar. E para fechar, a gente vai ler 1 Coríntios 12, que fala justamente isso, sobre o Senhor derramar os dons, que fala assim, ó: Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Você também, isso é algo que a gente também precisa falar, se você almejar algum dom e buscar nele, Ele vai te dar, porque Ele também vai querer. Se é algo que você quer, o Senhor, lógico que Ele vai querer. Imagina, Ele vê o filhinho dele almejando por algo e você acha que Ele não vai dar? Então, se você quer algum dom específico, se você busque, a resposta para tudo é primeiro busque o que é para você, o que vai te edificar. Que então tudo vai fluir e o Senhor vai derramar em você os dons dele. E os dons dele, os dele, que vem dele, exala poder, tem mover. Então o seu chamado vai ser lindo, porque ele vai ser acompanhado com sinais e maravilhas, assim como o Senhor quer que seja. Amém? Então, vamos fazer uma oração para fechar esse vídeo? Vamos fazer diferente, vamos fazer uma oração para selar tudo isso que a gente aprendeu, para que de fato fique em nossos corações. Senhor, eu intercedo. Ó, menina, para de orar no meio. Deixa eu só abrir mais um negócio nesse final sobre a edificação pessoal, que eu falei que é para todos, o batismo. Não, eu falei isso nos sinais, na oração com sinais, de que as pessoas ficam confusas se recebeu o Espírito ou não, e se foi batizado no Espírito ou não. Você é batizado quando você recebe ele, e a oração em línguas é um ensino. Então vamos orar para que a palavra fique firmada em nossos corações. A câmera ficou descendo o vídeo inteiro. E vamos orar também para você que ainda não ora em línguas. Temos vídeos aí falando sobre a oração em línguas, mas como eu sempre disse, o fundamental não é saber tudo, é praticar. Amém? Então vamos lá, feche os seus olhos onde quer que você esteja, ou incline a cabeça. Senhor, eu intercedo para cada um que assistiu esse vídeo, Pai.
que esse ensino seja esclarecido pelo Teu Espírito a cada coração e que ele esteja firmado nessa palavra e nesse ensino, que essas pessoas não se esqueçam jamais, Pai, da clareza da Tua palavra para que não sejam enganadas. No nome de Jesus Cristo. E para todos aqueles que ainda não oram em línguas, Pai, eu intercedo que o Teu Espírito agora desça em cada maxilar, em cada boca, Pai, que saia as Tuas palavras. Ensine, Senhor, derrame no coração, eu intercedo por cada um, para que em seus corações seja derramado o quão simples é a Tua oração, é a Tua linguagem. Que as bocas se abram e a linguagem do Espírito saia. Choricande barabás, choricande bararás. Onde quer que você esteja, ore em línguas agora. Você pode até continuar a minha oração como se estivesse me imitando, mas pode ficar tranquilo, porque o Espírito vai se encarregar de dar a sua palavra para você. Você vai achar que vai estar me imitando, mas não. O Espírito vai te dar a sua própria linguagem. É choricandabá, soia babá, lababara babás. Yuandegeba, soia balabalababás. Você pode continuar só no bababá, balabalabalabá, que o Espírito ele vai encarregar de te dar todas as palavras necessárias.